No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando e começando o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de assuntos importantes e assuntos relevantes aqui para você que nos acompanha em nossas plataformas digitais. Se você está com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Mas óbvio, se você está com a gente pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí, Rádio Grande FM, você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses mais de 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esse conteúdo, de compartilhar esse conteúdo de diversos temas e assuntos dos convidados que aqui estiveram e pode, sem dúvida nenhuma, contribuir, então, portanto, para que outras pessoas tenham acesso a esta informação. Então, se inscreva aí, Rádio Grande FM, no YouTube e também no Facebook para acompanhar o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa desta sexta-feira, nós vamos abordar um assunto que é bastante importante porque afeta muitas pessoas, são milhares de pessoas em todo o país, milhões de pessoas, por que não dizer em todo o mundo também, mas que a gente precisa também falar da evolução no sentido de diagnóstico, de tratamento, de cura em relação a cânceres. Vamos falar de câncer, diagnóstico e tratamento. E a gente vai abordar esse tema tão importante no programa de hoje com um convidado especial. Está aqui com a gente o Aires Jaime Marques Zeviani, ele que é médico oncologista formado pela Universidade Federal da Grande Dourados, ele que tem clínica médica e oncologia clínica na Santa Casa de Campo Grande, tem essa experiência para contribuir com a gente no programa de hoje, bater esse papo aqui conosco, Aires. E, aliás, de um assunto bastante importante, né? Primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. É um prazer estar aqui contigo para falar disso que assusta muita gente, né, Wallace? Quando você fala a palavra câncer, até hoje, mesmo com o avanço de toda a ciência, da tecnologia, ainda talvez seja a doença que mais preocupa as pessoas. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente, né, o câncer ele traz um estigma, né? Eu acho que isso vem de toda a história da doença, sempre são casos muito trágicos e toda família que sofre uma perda por causa disso acaba levando isso para sempre, esse sofrimento, né? Então é uma situação bem dramática para todos que viveram, para todos que viram um familiar viver isso, mas que a gente está tendo muito avanço e deve sempre correr atrás para fazer os tratamentos adequados e às vezes salvar muitas pessoas também que estão diagnosticadas com essa doença, com apoio da família, das equipes médicas e tudo mais. Para as pessoas entenderem o que é o câncer, se a gente fosse um pouquinho mais técnico para dizer, seria uma célula que ela passa por uma transformação, ou seja, ela se transforma e acaba, ou seja, ou ela não trabalha da maneira correta, e consequentemente afeta o sistema imunológico da pessoa, o organismo da pessoa. Seria mais ou menos por aí para a gente dizer o que é um câncer, por exemplo? O câncer, quando a gente fala câncer, a gente não está falando de uma doença, né? É uma categoria de doenças. Sim. Então, cada tipo de câncer, onde ele surge, ele tem geralmente uma causa. Mas, de um modo geral, são células, ou geralmente uma célula, que sofre uma mutação genética e aí ela se replica de forma completamente desordenada e vai afetar, devido ao seu crescimento, aquele órgão e outros quando ela se espalha. A forma como ela cria essa mutação tem vários fatores associados, né? E geralmente ela utiliza meios de burlar o sistema imune para poder fugir, vamos dizer assim, da defesa do corpo, para poder se espalhar, crescer e causar a doença, os sintomas e todo o mecanismo de patologia que ela desenvolve, né? Então, é uma mutação genética. Essa mutação genética pode ser causada por vários fatores de risco, que é um dos principais focos do nosso, né, tratamento e prevenção. Ou seja, dentro disso que o senhor está contextualizando, aí a gente tem
uma incidência grande de cânceres que vêm por fator, por exemplo, quando você coloca de genético hereditários, que se passa de geração para geração, e aqueles por conta dos fatores de risco. Por exemplo, o fumante na verdade, não é que o fumo que causa o câncer, mas ele deixa esse sistema imunológico mais fraco e mais propenso àquela célula passar por essa modificação, seria mais ou menos isso, né? O tabagismo, ele tem múltiplos mecanismos tóxicos dentro do corpo, né? Ele tem desde um efeito local da passagem da fumaça através das camadas dos brônquios, da boca, tudo mais ali, causando uma lesão real. E assim, o raciocínio é o seguinte: toda célula que necessita se reparar o tempo todo, todo tecido que necessita se reparar o tempo todo, logo ele tem que ficar se replicando o tempo todo, ele tem um risco maior de sofrer uma mutação durante as divisões celulares, né? Então, mas o câncer, por exemplo, de bexiga, que está lá embaixo, ele é também agravado pelo tabagismo. Então, e não tem uma relação direta entre a fumaça que foi inalada pelo pulmão e a bexiga. São substâncias que são circulantes na corrente sanguínea, que vai lá e causa também uma lesão nesse órgão que está tão distante. Né? Mas eu acho que o senhor foi preciso, porque exatamente é isso. Quando a célula precisa, ela está se reparando por alguma agressão que ela sofreu por esses fatores de risco, obviamente ela está mais sujeita a se replicar com, entre aspas, com o erro ou com a mutação do qual ela vai virar o câncer depois. Exatamente. Né? Então, por exemplo, o câncer de pele, né, que é o câncer mais comum de todos, ele tem relação direta com a exposição solar e queimadura solar. E isso, com o tempo, né, aquela célula que foi sofrendo aquela incidência solar, aquele raio UV, e ali vai sofrendo dano no gene da célula da pele, ele vai, uma hora sofre uma mutação e acaba se tornando um câncer. Então, o racional é mais ou menos esse. Claro. Isso depende de doença para doença, mas de um modo geral é isso. A gente falou aqui, o senhor trouxe muito bem, né, que o câncer ele é uma questão, mas são vários. Se a gente fosse colocar aqui a listagem dos cânceres que hoje a ciência já conhece e a medicina trabalha, são muitos, né? São gigantescos. Eu queria que a gente falasse, o senhor falou até um já agora, que é a questão do câncer de pele, que é um dos mais comuns, mas existem outros também que fazem parte praticamente do dia a dia, lá no seu consultório, nos hospitais, como aqueles mais recorrentes do qual o senhor tem trabalhado. Eu queria que o senhor falasse quais são esses, né? E, ou pelo menos os que são mais comuns e mais agressivos, vamos dizer assim. O câncer de pele ele é o mais comum. Excluindo o câncer de pele, na mulher a gente tem o câncer de mama, tá? Ele é o mais incidente. No homem, o câncer de próstata. Após esses dois primeiros lugares, na mulher a gente tem o câncer de colo uterino. No Brasil ainda é muito frequente, tá? Isso é característica de país subdesenvolvido. E, posteriormente, a gente tem câncer de pulmão, câncer de estômago, reto, que são os outros. Mas, de longe, os mais incidentes são mama e próstata, né? Que é o que a gente pega na prática, no dia a dia, todo dia, né? E, felizmente, apesar de ser os mais incidentes, são os cânceres que a gente está tendo mais avanço no tratamento e também na prevenção, né? Doutor, e aí, falando exatamente nessa palavra que o senhor traz aí de prevenção, eu queria que a gente falasse um pouquinho de diagnóstico, né? Da importância exatamente das pessoas terem essa rotina de buscar estar sempre fazendo aquele exame de todo ano, a mulher de fazer o seu autoexame, e, consequentemente, diante de qualquer suspeita, procurar lá o setor adequado para fazer esse exame. Ou seja, porque quanto mais cedo se descobre essa patologia, essa doença, mais a possibilidade de cura aumenta em termos de percentagem, né? Sem dúvida, o maior aliado do oncologista é o diagnóstico precoce e também para o paciente. É a melhor forma de você ter um tratamento mais tranquilo, a maior chance de um tratamento curativo. Então, o diagnóstico precoce, ele até tem programas pelo governo para ser estimulado, tanto que o câncer de mama é feito o programa de rastreio. Esse programa de rastreio é feito com mamografia, ultrassom de mamas, a partir de 40, 50 anos, a depender do risco da paciente, né? Isso é feito na unidade básica de saúde, então toda mulher tem que fazer esse rastreio, e é algo que tem sido feito campanhas para se estimular, né? Buscar realmente investigar. O autoexame é importante. Quando a mulher percebe algo, tem que procurar o atendimento, não pode ter medo de procurar, né? E
E aí fazer esse diagnóstico precoce através do rastreio e iniciar o tratamento. E aí vem pra gente, a gente faz todo o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico. O câncer de próstata também tem exame para se rastrear. Não tem efetivamente vamos dizer assim, um programa de rastreio, mas o PSA, o toque retal, é utilizado na prática hoje em dia. E eu estimulo, eu oriento sempre fazer, se possível, para poder também fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? A gente tem programas de rastreio também para câncer de cólon, com colonoscopia, e aí o acesso é um pouco mais difícil, né? Sim. Que é um exame mais complexo. Mas o câncer de mama, que é o mais incidente, sim, tem. Eu queria falar de dois específicos, mama e próstata, porque afeta diretamente, e, como o senhor bem colocou, é acessível para todo mundo poder fazer esse exame. No câncer de mama também é importante para as mulheres que nos acompanham também, e aí a importância dela ir até esse profissional, que nem todo tumor que ela encontra no seu seio é um câncer, ou às vezes, se for, nem todos, ou a grande maioria, não é maligno, ou seja, ele é perfeitamente possível, inclusive quando diagnosticado de forma precoce, ele ser retirado e efetivamente essa pessoa não precisa nem passar por um tratamento a longo prazo, né? Durante a investigação, quando é feito os exames de mamografia, ultrassom, o método do exame, o resultado, ele traz uma classificação daquele nódulo. Existem características radiológicas ali do tumor que dá uma probabilidade maior ou menor de ser um tumor maligno, né? Que é uma classificação que a gente chama de BIHADS. Quando a gente tem uma classificação de BIHADS 3, 4 ou 5, o 3 tem que fazer um exame em 6 meses, o 4 ou 5 já tem indicação de biopsiar. Aí, através da biópsia, a gente chega ao diagnóstico de um tumor maligno ou não. Sim. A conduta vai ser tomada conforme o resultado, né? Mas os exames eles já dão uma orientada em relação a isso. Sim. Lá no câncer de próstata, o senhor citou o PSA como um dos exames para poder rastrear, mas é sempre importante dizer que esse PSA ele vai dar algumas indicações de algumas modificações em relação a esse organismo do homem e que levaria ele a avançar um pouco mais nesse estudo, nesse diagnóstico. Porque até então, de acordo com o que nós temos hoje, o toque retal ainda é o mais indicado nesse sentido para perceber exatamente essa alteração da próstata, né? São feitos os dois concomitantes, né? O exame de sangue, o PSA e o toque, pelo profissional treinado para isso. E aí, quando há suspeita, também acaba sendo encaminhado para biópsia. Por isso que é necessário fazer a investigação, porque quem encaminha depois para o urologista avalia o caso do paciente, faz outros exames complementares, se persistir a suspeita, fazer a biópsia. A biópsia de próstata ela é um pouquinho mais invasiva do que a biópsia de mama, Sim. pela localização do órgão. Então, não é para todo paciente que às vezes a gente acaba indicando, vai de caso a caso. Sim. Mas a suspeita sempre deve ser levantada quando tiver alteração nos exames e ser investigado. Vamos dar um passo mais à frente, a pessoa passou por esses exames e diagnosticou que tem lá, no caso da mulher, um nódulo, e aí passou, fez os exames, chegou o diagnóstico e diz, olha, é um nódulo cancerígeno, maligno, que precisa ter esse acompanhamento. Quando esse diagnóstico também é feito de uma forma precoce ou lá no seu início, até esse processo de tratamento, ele é menos intenso ou menos prejudicial para esse paciente também, porque esse grau de tratamento vai de acordo com o avanço dessa doença, né? Sem sombra de dúvida. O tratamento ele é guiado baseado no que a gente chama de estadiamento. O estadiamento da doença leva em consideração o tamanho do nódulo, Sim. se ele já estava cometendo linfonodos ali na região, né? Se ele já tem metástases espalhadas para outros órgãos, e geralmente o tratamento ele vai ser uma soma entre cirurgia e um tratamento quimioterápico. Os tumores em fase mais inicial, eles acabam até nem necessitando de quimioterapia, Sim. que seria o melhor dos mundos, né? O paciente não tem que fazer um tratamento agressivo, como a quimioterapia e tudo mais, com uma cirurgia já resolver. E sem contar que isso melhora ainda mais a chance desse tumor ser completamente eliminado, não ter uma recidiva de doença e, consequentemente, ser curado. Uma pessoa que está passando nessa fase de tratamento de acompanhamento, óbvio que a gente está falando de um tratamento que ele um tanto quanto não grave, mas ele é complexo, mas a pessoa pode, mesmo estando dentro desse tratamento, ter a chamada qualidade de vida, né? E, aliás, é para isso que esse tratamento é colocado para esse paciente, para dar a ele essa possibilidade de continuar tendo uma qualidade de vida, né, doutor?
Sim, a quimioterapia, quando é indicada, né, a gente sempre orienta os efeitos colaterais. O paciente tem algumas limitações, mas na maioria das vezes ele consegue manter a maior parte das suas atividades diárias, né, atividades sociais, até estimula a atividade física quando o paciente tolera. Então, mantém sim um grau de qualidade de vida e com o término do tratamento, se o objetivo de cura for atingido, aí vai ter o resto da vida para aproveitar toda essa... Não fica grandes sequelas, né, do tratamento, é só durante o período da quimio mesmo, mas com o apoio da equipe médica, apoio dos multiprofissionais, apoio da família, eles superam com certeza e isso passa. Doutor, eu queria que o senhor explicasse o que se determina para a escolha, por exemplo, da aplicação da quimioterapia ou da radioterapia, quais são as semelhanças entre elas ou diferenças, ou porque, o que define qual desses tratamentos se faz ou se faz de forma simultânea? O tratamento da radioterapia e da quimioterapia, eles são tratamentos que, na maioria das vezes, se complementam, né? Eles não são excludentes, não é eu vou fazer um ou outro. A quimioterapia, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: a quimioterapia é um medicamento que age sobre as células tumorais, matando as células tumorais, né? Então, quando a gente faz um paciente que está operado, é para tentar eliminar resquícios de células do tumor que possa estar espalhados pelo corpo ou no local onde foi operado, para eliminar completamente a doença. Sim. A radioterapia, por outro lado, é um tratamento local. Onde foi operado, é irradiado, a radiação passando ali pela região do tumor, elimina aquelas células que podem ter ficado ali remanescentes e também complementa com a cirurgia a cura do tumor naquele local. Então, são tratamentos para objetivos diferentes. Na maioria das vezes, quando são indicados, às vezes são indicados até juntos, né? Não fazem ao mesmo tempo, mas fazem em sequência. Para a mama, por exemplo, a paciente opera, faz a químio. Se a cirurgia for uma cirurgia que não tirou a mama toda, que é a maioria dos casos ultimamente, aí vai e faz a radioterapia para complementar. Então, são tratamentos complementares. Sim. Ô, doutor, mas quando a gente fala, por exemplo, da quimioterapia, é difícil não pensar, porque você vai colocar um medicamento que vai trabalhar e vai mexer com essas células, de não baixar essa imunidade, não dar a essa pessoa também essa situação em que ela precisa estar atento. E aí, paralelo a isso, vem o complemento com outras situações exatamente para repor ou para recuperar essa imunidade que acaba sendo perdida dentro desse processo, né? A quimioterapia, ela é uma medicação que a gente chama de citotóxica, ou seja, ela elimina células que estão se replicando, né? O alvo é a célula tumoral, que tem por característica essa replicação rápida, mas acaba afetando outras células do corpo. Por exemplo, o capilar, né, do cabelo que cai. E é uma característica bem típica das quimioterapias, não são todas, mas a maioria. Outra toxicidade importante é em relação às células da imunidade, a medula óssea é afetada, então a imunidade do paciente cai muito realmente. Durante o tratamento a gente pede para ter medidas de cuidado, né, evitar grandes aglomerados, alimentos que possam estar contaminados, tudo mais, para não correr o risco de pegar uma infecção durante essa fase, né? E se eventualmente tiver algum sintoma, procurar um pronto-socorro, porque está suscetível a uma infecção, se pegar uma infecção, até uma infecção um pouco mais grave. Para essa imunidade recuperar, geralmente o que eu mais oriento é uma boa alimentação. Sim. Procurar se alimentar bem, atividade física também ajudaria nisso. São formas de você tentar estimular um pouco mais essa medula para ela voltar a funcionar após o período da ação da quimioterapia. Tem medicações que combatem um pouco esse efeito da quimioterapia, mas não é indicado em todo caso. Tá? Isso vai de paciente para paciente, protocolo para protocolo. Mas a medida não farmacológica, né, não medicamentosa, mais importante é uma boa alimentação, um sono regular, e às vezes até uma atividade física, se for possível, né? Ô, doutor, a gente está, quando fala dessa questão toda, e o senhor falou agora há pouco desse trabalho que se faz junto a esse paciente, de uma equipe multidisciplinar que ela se faz necessária para isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho se dentro desse processo tem também a presença do psicólogo, porque nós estamos falando de algo que afeta sobretudo o lado psicológico da pessoa, a família, do seu entorno. Isso tudo também é fundamental, porque quando o paciente está com a cabeça boa para enfrentar essas adversidades,
a sua própria recuperação física também se dá de uma maneira mais eficiente, né? Sim, a gente conta, na maioria das vezes, com o apoio do psicólogo, do nutricionista, que são profissionais que vão fazer essa parte de dar essa orientação psicológica para o paciente, dar força psicológica para o paciente. A família também entra nesse meio, o psicólogo geralmente trabalha esse meio familiar, às vezes resolve até questões sociais do paciente junto, para que isso não agrave o tratamento do paciente. A gente sabe que a gente não é só uma doença, a gente é um contexto, né? Sim. Então, tem toda uma questão que o paciente tem que trabalhar para poder superar bem o tratamento, os sintomas, quem que vai ser o principal apoiador daquele paciente, o principal cuidador, como que ele vai fazer para questão financeira em alguns casos, ele vai ter que ficar afastado do trabalho. Então tudo isso a gente conta com apoio multiprofissional e são fundamentais durante o tratamento do paciente. Quem tem essa possibilidade de fazer um acompanhamento bem de perto é excelente, né? Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que está falando de algo tão importante. Estamos falando sobre câncer, diagnóstico e tratamento. E sem dúvida nenhuma, você que está nos acompanhando pode compartilhar esse nosso conteúdo. Está no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Se você está com a gente no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Assim você terá acesso a todo o conteúdo que nós temos aí à sua disposição para você interagir aqui com a gente, né? Quem está mandando um abraço aqui para a gente é a Tá. Está lá dando boa noite do Dr. Aires. Estamos aqui diretamente, dois irmãos acompanhando a programação. William Lopes também está dando aqui as informações e dizendo que é ótimas as informações do Dr. Aires. Ou seja, as pessoas estão acompanhando aqui, prestigiando, né? É importante, é isso aí. Você pode fazer o mesmo também, interagindo aqui com a gente. Doutor, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre aquilo que a gente começou lá no começo. Eu falo, temos que fazer o diagnóstico precoce, nós temos que ter esse interesse por isso. Isso passa muito também por parte das campanhas que incentivam as pessoas a fazer isso. Nós tínhamos uma geração que não tinha esse costume, e falando de homens principalmente, não tem muito esse costume de fazer os exames de rotina. Eu queria que o senhor falasse da importância dessas campanhas de conscientização, de levar as pessoas a fazer esse diagnóstico precoce. Isso é fundamental, né, doutor? É fundamental. A informação, né, ela muda o comportamento e muda também, às vezes, a vida dessas pessoas, né? Realmente, a gente tem, principalmente naqueles pacientes, às vezes, mais da periferia, baixa renda, tudo mais, eles não têm acesso a tanta informação. Essas campanhas, principalmente agora, a gente está tendo o Novembro Azul, o Outubro Rosa, são formas de veicular essa orientação para o paciente da importância do exame, da prevenção, para que seja feito o diagnóstico precoce, sempre batendo naquela mesma tecla. Quanto mais cedo diagnosticar, melhor vai ser o tratamento, mais fácil vai ser a cura desse paciente e, consequentemente, a qualidade de vida e etc. Então, essas campanhas que a gente faz, às vezes tem ônibus que vai pelo estado, nos municípios, fazendo exame de mamografia, né? Às vezes exame laboratorial também. Tudo isso é no objetivo de fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é o melhor aliado realmente da oncologia, não tem como discutir isso. A gente estava conversando antes de começar o programa e o senhor falou algo que é bastante interessante, como a gente tem hoje, pelo avanço da própria medicina, as formas de tratamento, os números de curas de câncer através dos tratamentos que hoje existem são muito maiores do que nós tínhamos aí há 20, 30 anos, até muito maiores, inclusive, dos óbitos que são registrados. E às vezes isso tudo acaba não é de conhecimento da população. Então, ou seja, a gente precisa dizer para as pessoas que estão passando e que são diagnosticadas que sim, elas podem ser curadas e viver com qualidade, mesmo tendo passado por cânceres até certo ponto severos, né? Sim, sim. Os avanços na oncologia, tanto no tratamento da doença avançada, quanto nos diagnósticos, ou seja, métodos diagnósticos, estão cada vez maiores. A gente tem, por exemplo, ressonância de mama, que é algo relativamente recente, para tirar dúvida em relação a nódulos, possível maligno, não maligno. A gente tem tomografias, né, muito mais acessíveis hoje em dia, e também no tratamento. A indústria farmacêutica dentro da oncologia pode até ser que seja a especialidade que mais avançou em termos de novas drogas, em tratamento para o câncer. Cada vez mais a gente está prolongando a vida desse paciente, mesmo que ele tenha diagnosticado a doença em fase avançada, e dando qualidade de vida. Então,
mesmo que o diagnóstico não tenha sido precoce, que é o mais desejável, ainda assim há esperança, a gente tem como fazer tratamento e dar qualidade de vida para aquele paciente. O senhor falando dessas questões de avanço, também muito se tinha no passado recente a dificuldade de chegar a esse tratamento. Somente as pessoas que tinham economicamente um poder financeiro que podia levar esse paciente para os grandes centros, para outros tratamentos mais avançados. Hoje não, hoje é possível ver através do próprio SUS. O senhor presta serviço numa unidade hospitalar da rede CACEMS, que é da rede do Estado, que é um trabalho de excelência dentro dessa oportunidade. Então, hoje também avançou nesse sentido de esse tratamento, desta qualidade, também chegar nas pessoas de baixa renda, né? Sim, dentro do SUS está se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, espalhado, né? Os centros oncológicos, Dourados, ele é centro para toda a região sul do estado, né? E a gente abraça uma grande quantidade de pacientes. Tem ainda algumas dificuldades dentro do Sistema Único de Saúde, acesso a principalmente medicações mais novas, com um custo maior, mas isso está mudando e eu espero que com o passar do tempo, cada vez mais vai sendo inserido esses tratamentos que são descobertos e desenvolvidos ao tratamento do paciente do SUS, né? No convênio a gente também tem acesso a essas medicações e cada vez mais o tratamento está mais perto da população. Não há necessidade de ir para Barreto, São Paulo, que era algo muito comum há tão pouco tempo atrás. Isso tudo tem acesso aqui, radioterapia, aparelhos de tomografia, tudo pertinho. Só basta procurar o atendimento e fazer o diagnóstico. E nós estamos aí nas vésperas, na iminência da inauguração do Hospital do Amor, aqui dentro desse trabalho conjunto que está sendo feito, que para vocês profissionais que trabalham dessa área de oncologia, ter um centro aqui com essa capacidade de possibilidade de tratamento também é algo importante para a cidade como um todo, né? Com certeza. A incidência de câncer, devido ao envelhecimento da população, até um pouco os hábitos não tão saudáveis que as novas gerações estão tendo, infelizmente está tendo uma incidência um pouco maior de câncer. A população está crescendo também. Então a demanda por essa especialidade está cada vez maior. Isso a gente vê na prática, no passar de ano a ano. Cada vez mais a gente está tendo mais paciente. E essa vinda desse novo centro também de oncologia aqui vai com certeza reduzir a fila de espera para consultas, né, o acesso ao tratamento e ao especialista. Isso vai ser um grande ganho para a cidade e para a região toda, né? Sim, doutor, a gente foi olhando para o futuro e falando também de esperanças para as pessoas. Eu estava vendo que recentemente está um avanço significativo, que tem sempre aquela pergunta: quando é que vamos ter a cura para o câncer, né? Então, ou seja, muito isso. Talvez isso passa pelo aquilo que a gente falou lá no início, são tantos os tipos diferentes que fica, às vezes é complicado você achar uma cura que seja para tudo, vamos dizer assim. Mas a gente tem evoluído muito nesse sentido. O senhor acredita que a gente possa ter aí, no médio e longo prazo, a gente chegar a dar essa resposta para quem pergunta, olha, temos algo que realmente pode significar a cura para o câncer? Essa é a grande esperança da medicina, né? Realmente, não é uma doença, é uma categoria, então são muitas doenças. A gente já está tendo avanços impressionantes na questão da tecnologia farmacológica, imunoterapia, terapia com anticorpo, droga conjugado, que é a classe de medicamentos, né, descobertos para o tratamento do câncer. São coisas assim que há 5, 6 anos atrás a gente não imaginava ser possível. Exato. Então, nesse curto período de tempo já teve uma evolução muito grande. Eu tenho a esperança de até o fim dessa minha vida breve que eu vou ver isso. Eu vou ver pessoas diagnosticadas com câncer avançado sendo curadas. Talvez para não todos os tipos de câncer, mas uma grande parte. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. A indústria farmacêutica, a tecnologia, o desenvolvimento médico, ele está cada vez mais rápido. A gente teve nos últimos 10 anos um avanço superior ao último século, praticamente, no tratamento do câncer. Então é algo que está cada vez mais rápido. Todo ano a gente é
bombardeado com mais e mais novidades. E atualizações, inclusive, para poder colocar isso em prática. A gente tem, dentro da oncologia, eventos só para divulgar esses resultados desses estudos, que é a ASCO, né, que é o evento americano para divulgar os resultados de estudos sobre essas drogas dentro das doenças. Então, todo ano a gente tem novidades, e essas novidades cada vez mais possíveis e acessíveis para toda a população, né? Demora um pouquinho para chegar na prática, mas... Está dando o caminho, não é? Está no caminho. Uma medicação que hoje é utilizada como quimioterapia, um dia foi isso também. Foi um estudo, foi uma droga que foi testada lá atrás e hoje está sendo usada na prática, né? Então, eu tenho a esperança de que isso vai acontecer, principalmente para esses cânceres mais comuns, que são os mais pesquisados, né? Câncer de mama, próstata, estômago, cólon, eles são tumores que são mais testados. Sim. A gente tem mais casos. Quanto mais comum um câncer, maior a chance de se pesquisar e descobrir uma droga para ele. Bacana, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Saúde e Bem-Estar, mas é essa mensagem que fica, né, Ares? Que é exatamente, tenha a esperança e tenha certeza que o diagnóstico precoce ainda é a melhor solução, com toda certeza, e vai ficar essa mensagem, né, de que você pode sim passar por um momento complicado como esse, mas pode vencer e com certeza ter uma qualidade de vida. Obrigado, Ares, por estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Foi um prazer participar, estarei à disposição sempre que precisar. E é isso, a mensagem que eu deixo é: não tenha medo de fazer os exames, procure o atendimento à unidade básica de saúde para fazer o diagnóstico precoce, e quando estiver lá com a gente, se eventualmente isso acontecer, pode ter certeza que vai ter uma grande quantidade de gente te apoiando, a família e toda a equipe médica e multiprofissional para te dar força. Mais uma vez, obrigado então, Dr. Aires, que esteve aqui com a gente, falando a respeito desse assunto tão importante. Se você gostou aqui do nosso programa, compartilhe com outras pessoas, talvez tudo aquilo que foi trazido aqui pelo profissional possa ser importante para outras pessoas em termos de conhecimento. Então é importante que você compartilhe esse nosso conteúdo, seja pelo Facebook, pelo YouTube. Nós vamos finalizar o programa de hoje agradecendo a você que esteve com a gente e, claro, na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.